aluna de graduação do Instituto Federal do Espírito Santo, faço Engenharia Sanitária e Ambiental e participo do grupo de investigação dos impactos ambientais e poluição atmosférica do RIFES. Bom, eu vou apresentar o trabalho intitulado Por Análise das Influências da Velocidade e Direção do Vento no Escoamento Atmosférico nas proximidades de impactos locais de material. O trabalho foi elaborado por mim, com participação da aluna Sueli Mello, orientação do professor Reginaldo Couto de Paula e participação do Daniel e da Márcia. Bom, meu trabalho ele é dividido em introdução, materiais e métodos, resultados e discussão e depois, por fim, as conclusões. Bom, segundo o BARD, pátios abertos é uma prática muito comum encontrada em indústrias para armazenamento de grandes quantidades de materiais, como carvão, minério de ferro, dentre outros. Só que as emissões fugitivas do material particulado das pilhas causam alguns problemas, tanto no sentido de problemas ambientais, poluição atmosférica, quanto perdas econômicas para as indústrias que possuem esses pátios. Nessa figura 1, a gente consegue observar que existe a emissão de partículas fugitivas de minério sendo carregadas pelo vento a partir dessa pilha aqui de minério de ferro. Essa é uma foto de uma das siderurgias que existem lá no estado do Espírito Santo, no Brasil. Bom, Spurni diz que essa fina fração de poluentes que é carregada pelo vento, ela está provavelmente mais associada a doenças que são doenças causadas às populações que moram ali no entorno do que se pensava anteriormente. E na literatura, a gente consegue perceber que existem vários autores que já estudam esse comportamento do vento nas proximidades de partes de material, utilizando simulação numérica, como o ANSYS-FX e o Fluid, nas simulações numéricas para diferentes geometrias de pilhas, como pilhas cônicas, ovais planas e semicirculares. Só que o objetivo principal do nosso trabalho foi reconhecer como se comporta o vento ao redor dessas pilhas de material, sendo que a nossa geometria utilizada foi o formato cônico e obter dados qualitativos das estruturas vorticosas formadas no entorno dessas pilhas e dados quantitativos do campo de vento, medindo os perfis de velocidade. Bom, os experimentos foram realizados nesse túnel de vento ilustrado na figura 2, de camada limite atmosférica. Como os nossos colegas já disseram, será melhor explicado como ele funciona com o nosso professor orientador Reginaldo Couto mais tarde, em outra sessão. Bom, os experimentos foram realizados em condições de atmosfera neutra e para esse trabalho foram estudadas duas direções do vento, onde foram caracterizadas pelo nosso trabalho como θ igual a 90 graus e θ igual a 0 graus. Onde que acontece? No θ igual a 0 graus, o vento ele incide paralelamente à superfície da pilha. Já que o θ igual a 90 graus, o vento incide perpendicularmente à superfície da pilha. Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver as três configurações estudadas no nosso estudo, nosso trabalho, sendo que a primeira representa uma pilha isolada a 0 graus, a segunda uma pilha isolada a 90 graus e a terceira uma associação de duas pilhas a 90 graus. E os nossos estudos foram realizados com modelos de pilhas em escala reduzida e o material das pilhas foi feito de alumínio. Bom, utilizamos também a técnica de injeção de fumaça direta e para uma melhor visualização do campo de vento nas proximidades das pilhas, foi utilizado um laser verde, como ilustrado na figura, para dar uma melhor visualização do campo de vento. Para realizar a medição dos perfis de velocidade, foi utilizado um tubo de Pitot, acoplado a um micromanômetro digital, e o número de Reynolds característico desse escoamento foi Reynolds igual a 5,98 vezes 10 a terceira, onde a velocidade para o cálculo do número de Reynolds foi tomada como base uma velocidade na altura das pilhas em uma região montante das pilhas, ou seja, uma região não perturbada pelo escoamento. Bom, então entrando na parte de resultados, esse primeiro gráfico, ele nos dá as medições e os perfis que foram tirados dos experimentos
que estão aqui ilustrados, dessa configuração de pilha isolada com teto incidindo igual a 0 graus, e foram medidos em 4 pontos diferentes. 2 HP a montante da pilha, 2 HP, no topo da pilha, 2 HP ajusante e 4 HP ajusante. E o que a gente pode observar nesse gráfico? Que as 4 curvas que obtivemos a partir dos perfis de velocidade, eles tiveram um comportamento bem semelhante. O que podemos perceber é que para essa configuração e incidência do vento, não há uma perturbação significativa no campo de vento próximo à região ali da pilha. Já esse segundo gráfico, ele já nos mostra um comportamento um pouco mais interessante com relação a esse escoamento. Agora, os experimentos, essas velocidades foram medidas para essa configuração de pilha isolada a 90 graus e também foram feitas medições em 4 pontos diferentes, onde foi 2 HP a montante da pilha, no topo da pilha e 4 e 6 HP ajusante. Então, o que a gente pode observar? Para uma razão de aspecto entre 1 e 2, houve uma pequena aceleração do escoamento no topo da primeira pilha. Já para as regiões, os perfis medidos na região 4 HP e 6 HP, percebeu-se que para essa configuração e incidência do vento, houve uma perturbação no campo de vento, sendo que, quando comparamos os perfis de velocidade, esse 2 HP ajusante, 4 HP ajusante e 6 HP ajusante, com o perfil da entrada, podemos perceber que ele foi bastante diferente. Então, o escoamento sente bastante a presença da pilha no escoamento. E podemos destacar que esse comportamento ele está bem parecido com o escoamento onde a gente tem na esteira turbulenta. Partindo para o último resultado de perfil de velocidade, onde a gente buscou investigar o campo médio do vento, a gente conseguiu, para essa nova configuração de pilhas associadas a 90 graus, pôde-se perceber que o campo de vento também foi perturbado pela presença das pilhas. E o que a gente conseguiu perceber? Que para no topo da primeira pilha, o comportamento dos gráficos foram análogos ao anterior. Ou seja, houve uma pequena aceleração do escoamento aqui na região do topo da primeira pilha. Já para o topo da segunda pilha, que seria essa curva azul, ela representa uma redução bem drástica assim, do escoamento no topo da segunda pilha. Já para a curva de 2 HP ajusante da pilha, que seria a laranja, nesse ponto, a gente consegue perceber que ainda o escoamento está sentindo a presença do obstáculo. E o que seria interessante destacar é que, comparando ao resultado anterior, a esteira turbulenta ela se aproximou do obstáculo. Ou seja, a esteira próxima dessa configuração foi menor do que na pilha isolada a 90 graus. E no ponto 4 HP ajusante da pilha, já se observa que o escoamento já está em uma nova condição de equilíbrio. Porque quando a gente compara esse ponto 4 HP ajusante com o ponto de entrada, o perfil de entrada, as velocidades, o perfil já está bem próximo do perfil de entrada. Entrando agora na parte qualitativa dos resultados, que é a análise instantânea do campo de vento, a gente consegue observar aqui que para essa configuração de pilha isolada a 0 graus de incidência, a gente consegue perceber a formação do vórtice do tipo frontal na base inferior da pilha. Na segunda imagem, que é a parte do topo da pilha, conseguimos perceber que o escoamento ele tende a contornar por cima a pilha, havendo uma separação do escoamento devido a esse ponto frontal aqui, extremo frontal da pilha, obtendo assim regiões de recirculação no topo da pilha. E já na última imagem, a gente consegue ver a esteira próxima da pilha, que é uma região atrás da pilha, onde a gente conseguiu perceber variadas estruturas vorticosas formadas de diferentes tamanhos e o desprendimento de vórtices na camada mais superior. Bom, agora os resultados das imagens para essa configuração de pilha, onde a gente tem uma pilha isolada a 90 graus,
a gente consegue perceber novamente a formação do vórtice standing ou do vórtice frontal, que é o mesmo que apareceu na região incidente do gráfico da configuração anterior. Só que o que é interessante destacar é que a escala de comprimento desse vórtice foi um pouco maior do que a anterior. Isso reflete que quando a gente muda a direção do vento e a geometria da pilha, isso tem influência direta em como o escoamento se comporta ao redor desses obstáculos. Na segunda configuração, na segunda imagem, a gente consegue ver que o escoamento ele vem e ele tem um pedaço desce em relação ao solo e a outra contorna por cima. E há um encurvamento desse escoamento em direção à esteira próxima da pilha. Então, na última imagem aqui, que retrata a esteira próxima dessa pilha, conseguimos perceber que há a difusão de vórtices shed sendo advectados a jusante da pilha. Bom, então essa última configuração aqui de imagens, para essa configuração analisada, que é a associação de duas pilhas a 90 graus, nós conseguimos perceber nessa primeira imagem que há a mesma formação novamente do vórtice característico frontal. Agora, uma região mais interessante, que não foi analisada anteriormente, é uma região entre pilhas, percebe-se que na base inferior entre as pilhas houve um grande turbilhonamento, ou seja, presença de grande turbulência e variadas estruturas vorticosas de diferentes tamanhos. Já na parte superior das pilhas, observou-se o desprendimento de vórtices na parte superior que se propagaram a jusante da pilha, ou seja, foram para a esteira próxima. Aqui a gente pode destacar os vórtices do tipo shed sendo advectados também a jusante da pilha. Bom, então para concluir, foram apresentados resultados preliminares do escoamento atmosférico em relação ao escoamento do vento ao redor de pilhas de material, analisando duas direções do vento, θ igual a 0 graus e θ igual a 90 graus, onde θ igual a 0 graus seria o vento incidindo paralelamente à pilha de material. Já θ igual a 90 graus seria o vento incidindo perpendicularmente à superfície da pilha. Então, para a análise do vento incidindo a 0 graus, não foi observada uma variação, ou seja, uma perturbação significativa no campo do vento. Já para a incidência do vento igual a 90 graus, houve uma perturbação bastante significativa, tanto no campo instantâneo quanto no campo médio. Ou seja, essa configuração e essa incidência perturbou bastante o campo de vento dessa região. E os resultados qualitativos da visualização do campo instantâneo nos mostraram diferentes estruturas vorticosas de diferentes tamanhos em várias regiões do escoamento. Também podemos destacar a presença do vórtice shed e o vórtice frontal, além da separação do escoamento e zonas de recirculação. E como eu disse, esse trabalho é um resultado preliminar dos estudos que a gente tem desenvolvido no IFES no Brasil. O próximo passo do nosso trabalho vai ser analisar um novo túnel um pouco maior, de dimensões maiores, as pilhas de minério em escala reduzida com carvão e minério de ferro. E aí a gente vai conseguir observar não somente a formação de recirculações, mas também a emissão de particulado e também a gente vai tentar amostrar a quantidade de material que é disperso nessas pilhas, testando variadas velocidades. Bom, eu gostaria de agradecer ao CNPq, ao Instituto Federal do Espírito Santo, à empresa ArcelorMittal e à Prefeitura de Vitória pelo incentivo para que eu esteja aqui hoje e a atenção de todos. Muito obrigada. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eu queria saber se a medição dos perfis de velocidade foram feitos com a mesma velocidade que os
testes de visualización. Si las velocidades fueron la misma orden. Ah, sim. Le toqué mucho.